Bom dia, irmãos. Mais um domingo reunidos para estudo e comunhão, e louvor e adoração ao nosso Senhor. Hoje nós continuamos estudando a parte relacionada ao Deus Pai no nosso estudo da Trindade. E hoje nós vamos estudar um pouquinho, nós vamos ver um pouco mais sobre a questão da adoção, sobre a questão do amor adotivo e, consequentemente, do amor transformador do Pai em nossas vidas, a partir do momento em que Ele nos adota. Então, hoje, nós teremos um estudo baseado um pouco em 1 João 3, de 1 a 3, a gente leu de 1 a 6, mas o estudo ele gira um pouco mais em torno desses 3 primeiros versículos. E o nosso estudo também gira em torno de alguns símbolos de fé que nós temos. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tendo como prisma estes dois pontos ali. Tanto o texto bíblico quanto os símbolos de fé. Nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Já sobre a questão dos símbolos de fé, é importante dizer que a primeira vez que foi falado, que foi declarado de forma escrita, né, foi uma declaração confessional escrita, a primeira vez que foi falado sobre a adoção foi na nossa Confissão de Fé de Westminster. Então, no capítulo 12 da Confissão de Fé do Westminster, esse capítulo é todo voltado para isso, para este tema, e foi a primeira vez que essa doutrina ela apareceu de forma escrita, assim, bem claro, bem nítido, né, ganhando um nomezinho e tudo mais, né, como doutrina da adoção. E a adoção, apesar de não ser tão desenvolvida, né, não ser minuciosamente desenvolvida como a doutrina da justificação, como a doutrina da santificação, essas doutrinas, por exemplo, a gente escuta muito mais, a gente ouve falar muito mais sobre elas, apesar da doutrina da adoção não ser assim tão falada, digamos assim, certamente ela não é um tópico negligenciado em nossos símbolos de fé e nem tão pouco na Bíblia. Então a gente hoje vai aprender um pouco sobre essa doutrina, apesar de realmente ela não ser a doutrina assim, mais estudada e mais falada dentre tantas doutrinas que a gente estuda. A ênfase da adoção, né, a ênfase sobre a adoção pelos teólogos puritanos de Westminster, fez com que eles adicionassem essa doutrina em 3 lugares. O capítulo 12, como eu já falei, da Confissão de Fé de Westminster, mas ela também se encontra na pergunta 74 do Catecismo Maior, e ela também se encontra no Catecismo Menor, é a pergunta 34. Então, dos símbolos de fé que nós temos, nesses três aparecem, né, a doutrina da adoção. Lembrando que o Catecismo Menor de Westminster, ele é um resuminho, pode-se assim dizer, do Catecismo Maior, e ele foi criado para o ensino e instrução infantil, tanto infantil quanto de adolescentes, digamos assim. Na época eu acho que não tinha bem essa divisão assim, né, entre adolescentes e jovens, mas ele foi feito para o ensino infantil. Então é interessante a gente ver que certas doutrinas que hoje em dia são consideradas até complexas, né, para estudo, a gente vê que antigamente se ensinavam crianças, né? As crianças eram ensinadas com esses símbolos de fé. Então, é algo que dá para a gente aprender, né, gente? Se até as crianças conseguem estudar e aprender sobre isso, obviamente os adultos devem saber, devem aprender um pouco mais sobre todos esses assuntos. E nesta aula nós vamos estudar nesses 2 contextos, como eu falei. Nós vamos tentar expor um pouquinho o que o apóstolo João fala nesses 3 versículos, e nós também vamos estudar um pouquinho sobre a forma com a qual este tema foi exposto pelos puritanos nestes símbolos de fé. Então essa aula ela é uma misturazinha de uma exegesezinha e uma teologia histórica para a gente conseguir abarcar
todos os ensinos em volta dessa doutrina. E para facilitar, nós vamos estudar em 5 pontos. Nós vamos resumir, o estudo em 5 pontos. O primeiro é a sublime maravilha da nossa adoção por Deus. O segundo, a sua fundação trinitária. Terceiro, o seu poder transformador. Quarto, os seus privilégios e benefícios. E quinto, se tem privilégio e benefício, também tem deveres. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre os nossos deveres e responsabilidades a partir do momento em que nós somos filhos adotivos. Então vamos lá, vamos começar. No nosso primeiro ponto, nós estudaremos um pouquinho sobre a sublime maravilha da adoção. Primeiro de tudo, a adoção espiritual, ela é o ensinamento de que todo cristão genuíno é filho adotivo da família de Deus. E aí a gente vai aprofundar um pouquinho sobre isso. A gente já estudou na aula 4 um pouquinho sobre a questão da adoção. Hoje nós vamos aprofundar mais nesse tema. E a gente tem que ter como conhecimento que um fator fundamental e vital que Deus utiliza para cumprir seus planos para a sua família é a adoção. É a adoção, a nossa adoção, é a forma com a qual Deus usa, é o meio pelo qual Deus utiliza para cumprir os seus planos. A doutrina da adoção espiritual, ela é um ato da livre graça de Deus, pelo qual fomos recebidos e temos direito a todos os privilégios dos filhos de Deus. Isso está lá no Catecismo Menor. Essa é a resposta da pergunta 34 do Catecismo. E essa questão ela é abordada várias vezes no próprio Novo Testamento. Vamos abrir nossas Bíblias? Romanos 8, de 14 a 16, e Gálatas 4, de 4 a 6. Romanos 8, de 14 a 16. Vamos abrir. Então, neste texto, nós vemos claramente a explicação de que nós somos adotados e nós vemos aqui a questão da herança. Só que a gente não leu, está no versículo 16 e 17, porque a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Esse texto ele é bem familiar a nós, a gente já leu bastante esse texto. Na aula 4, inclusive, a gente leu exatamente esse versículo. Tem outro texto também que é bem familiar a nós, quando se trata da questão da adoção. Gálatas 4, de 4 a 6. Quem achar pode ler. Opa, então aqui a gente tem a forma pelo qual nós somos adotados. No primeiro texto, se a gente pegar em Romanos, a gente vai ver lá algumas explicações sobre a atuação tanto de Deus quanto do Espírito Santo. E quando a gente pega aqui no capítulo de Gálatas, fica mais claro, mais nítido para a gente a ação e a atuação de Jesus Cristo. A nossa filiação em Cristo. Nós somos adotados porque nós fomos resgatados. E esse resgate, ele acontece por intermédio de Cristo. Pela salvação em Cristo. Então, a adoção, ela é um tema frequente em todo o Novo Testamento. Ela também é bem frequente em 1 João, é por isso que a gente está com 1 João como texto básico. E em 1 João, o apóstolo, ele fundamenta para nós os principais e mais frequentes temas do Novo Testamento sobre paternidade de Deus e, consequentemente, sobre filiação dos crentes. E a gente vai aprofundando um pouco mais nesses temas. Muito do que Deus nos ensina no Novo Testamento, ele pode ser resumido nessa doutrina. Ela é uma doutrina sobre a paternidade de Deus, a revelação da paternidade de Deus. E essa revelação da paternidade de Deus ao crente é, de certo modo, o clímax das Escrituras. Por quê? Porque um dos maiores benefícios da salvação é a nossa adoção. Deus nos torna filhos. E esse é um dos maiores benefícios da nossa salvação.
Esse benefício, ele é a graça de Deus. Ele é a graça de Deus ter nos escolhido como filhos, e essa graça é a bênção da salvação. Então, este benefício, ele é incrível. Ele é um dos maiores benefícios. E aqui, vamos colocar em questões e padrões terrenos, aqui na Terra ele é o maior benefício. Né? Nós temos as questões da eternidade, da vida eterna, mas enquanto aqui na Terra estivermos, este benefício ele é sublime a nós. Ele é maravilhoso, porque através deste benefício de sermos adotados, nós nos tornamos filhos de Deus aqui na Terra. E por toda a eternidade também, consequentemente. João, ele inicia o 3º capítulo dessa epístola com um chamado para os crentes largarem tudo e considerarem essa doutrina. Ele está falando em específico sobre a doutrina da adoção. Ele pede que todos nós olhemos para essa doutrina de forma maravilhada. Que nós entendamos que essa doutrina ela é incrível, ela é muito maravilhosa. Olha só o que ele escreve. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele está chamando as pessoas, ele está chamando os leitores a observarem quão maravilhoso é o que o amor do Pai concedeu a todos nós. Nós podemos ser chamados de filhos de Deus. E João está puxando a nossa atenção para essa importante doutrina. João ele está realmente admirado porque Deus revela seu grande amor, mesmo quando nós, por natureza, somos banidos, somos rebeldes, somos inimigos dele, inimigos do seu reino, e João ele está maravilhado, admirado por Deus revelar seu amor a nós, mesmo nós sendo tudo isso aí. Mesmo além da nossa, mesmo com a nossa rebeldia, mesmo com o nosso pecado, mesmo com a nossa inimizade com o reino de Deus, Deus, ele transborda o seu amor. E João está falando, percebam quão maravilhoso isso é. Percebam o quão grandioso é o amor de Deus, né, que olhou para nós, que nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus, através da adoção. Deus nos chama de filhos de Deus, isso é, Ele nos aceita em sua família, dando-nos o nome, os privilégios, as bênçãos, todas as bênçãos próprias de filhos. Ele nos convida a conhecê-lo como Pai, Ele nos convida a viver sob sua proteção e sob seu cuidado, e a nos aproximarmos dele com todas as nossas necessidades e ansiedades. Ele nos insere em sua família. João ele fica surpreso com esse conceito. O conceito de sermos recebidos e reconhecidos como membros da família de Deus. E nós deveríamos fazer a mesma coisa. Nós deveríamos ficar maravilhados frente a essa verdade. A verdade do grande amor de Deus. Segundo ponto, a fundação trinitária da adoção. Crentes não são filhos de Deus por natureza. Já pararam para pensar nisso? Por natureza nós não somos filhos de Deus. Porque nós perdemos esse status, nós perdemos esse privilégio lá na queda. A adoção, ela é possível somente quando a graça de Deus nos chama à possessão de todos esses privilégios e bênçãos próprios de seus filhos, mas é Deus que chama, é por graça. Por natureza nós não temos direito a nada, por nós mesmos nós não temos direito a nada. Em aulas passadas a gente falou um pouco mais sobre isso, né? Como que funciona a adoção? A pessoa vai e pega, o adotado ele não faz nada. A gente aprofundou um pouco nisso, então a gente não vai aprofundar nessa explicação de novo não. Isso significa que, quando nascemos de novo, Cristo ele nos redime da escravidão de Satanás. E com graça sobre graça, nos transfere a filiação do Pai. Então, o ato, ele é de Cristo. Deus nos chama de filhos porque somos adotados em sua família por intermédio de Cristo Jesus. João diz no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus.
Nós crentes somos de fato os escolhidos de Deus, mas tem uma palavrinha aí que faz toda a diferença. A palavra agora, o que significa que por natureza não éramos. Agora, a partir do momento da salvação, a partir do momento em que Cristo, né, fez a obra e que Deus nos escolheu, nós somos chamados filhos de Deus. E o amor é a essência da paternidade de Deus. O amor do Pai para com seu Filho Jesus se estende a todos nós. Se estende a todos que estão em Jesus, como filhos adotivos de Deus. Mostra-nos o quanto Deus está disposto a fazer quando Ele nos adota em sua família. Deus possui apenas um filho natural. O único filho natural de Deus é o Verbo eterno, Jesus Cristo, o Verbo que se tornou carne. O seu Filho unigênito, esse é o Filho de seu amor. Agora, o maravilhoso amor de Deus para com os pecadores é revelado na maneira em que Ele transforma filhos da ira em filhos do seu amor. Então é através de um ato, uma escolha de Deus, que nós nos transformamos em filhos do seu amor. E tudo isso acontece por causa do maravilhoso amor de Deus pelo seu Filho. E a obra e o plano completo da salvação. O Pai, Ele ama o seu Filho. Ele ama a Jesus Cristo. E Deus nos aceita por causa do sacrifício expiatório de Cristo Jesus. Essa é a obra. A ira de Deus contra nós foi derramada sobre o seu Filho unigênito, sobre Jesus Cristo, que, portanto, se tornou o sacrifício expiatório. A gente já estudou um pouco, já ouviu em algumas pregações sobre isso, a propiciação para os nossos pecados, a obra que Cristo fez ao tomar sobre si as nossas dores. E nós que éramos filhos da ira, nos tornamos filhos do amor, porque o Filho amado de Deus se tornou portador da ira na cruz. Todas as pessoas da Trindade estão envolvidas em nossa adoção. A adoção, ela é um ato gracioso de Deus Pai, pelo qual Ele nos escolhe, nos chama a si e nos dá os privilégios e bênçãos de filhos. Deus, o Filho, mereceu essas bênçãos por sua morte e sacrifício, através dos quais nos tornamos filhos de Deus. E o Espírito Santo, Ele nos transforma de filhos da ira, que somos por natureza, a filhos de Deus, por meio da regeneração, da nova vida, né? Selando a nossa adoção com sua própria testemunha. Então, a doutrina da salvação, ela é uma doutrina cuja fundamentação dela está na Trindade. E é interessante a gente estudar isso dentro da Trindade, desses estudos da Trindade, porque sem a fundamentação trinitária, essa doutrina ela não faria nem muito sentido. Porque como que dentro do plano da salvação, alguma das três pessoas da Trindade fica de fora? Não tem possibilidade, não tem condições. O plano da salvação, ele envolve, sempre envolveu as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em terceiro lugar, o poder transformador da adoção. Presbítero Rafael? Certo. Eu tenho a sensação de que no livro ele entende de forma diferente, mas não significa que é o meu entendimento, porque eu vou ser bem sério com os irmãos. Não tenho entendimento com relação a isso. Eu nem me atentei para essa questão de que antes da queda eles nem filhos eram. Então, eu nunca ouvi falar sobre essa questão. Sim. Tem a questão também de Cristo, ele foi apresentado como o segundo Adão, né? E aí aonde entra a questão do Adão?
Dá para a gente aprofundar, gente, mas aí vamos deixar assim, ó, a gente suspende e a gente aprofunda, porque eu não poderia nem dizer para os irmãos que eu tenho um conceito, porque realmente eu não faz muito sentido o que vocês explicaram. Mas isso derruba aquilo ali. Aquele primeiro ponto ali, ele cai nesse prisma. Nós não perdemos o status de filho. Sim, é porque, segundo o livro, nós perdemos o status de filho. E antes da queda, sim. Depois da queda. Uhum. Nos traz, né? Certo. Então, é complementar, né? Você entendeu? Cai o primeiro parágrafo ali, por causa do status de privilégios da filiação na queda. Então, você perdeu o status na queda, como se já fosse filho natural, mas perdeu esse status. E o único filho natural é Cristo. Só que a questão do status de filiação, aí fica meio abalado. Porém, vamos tentar... Isso. Sim, com certeza. Sim. Criatura. Ele lida como criatura, excelência da criação. E seguindo, e aí a gente, tratando um pouquinho, a gente viu a questão do fundamento mais sobre a questão do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e na obra da adoção, os três são fundamentais, né, nessa doutrina e nessa obra, nesse plano, né, o plano da salvação. Quando a gente pega o terceiro ponto, a gente estuda um pouquinho sobre a questão do poder transformador da adoção. A gente vai ver como que, a partir do momento em que nós somos adotados, a transformação acontece. E quão grande é o poder de Deus para que essa adoção seja feita? Uma vez que, lembrando novamente, vocês vão escutar aí, gente, a vida inteira dentro da igreja. Nós, por nós mesmos, não faríamos nada de forma correta. Nós não temos a menor capacidade, quando estamos mortos em nossos delitos e pecados, de fazer nada por nós mesmos. Mas o agir de Deus em nossas vidas, com poder, nos transforma. A adoção, ela traz bênçãos em todas as áreas da nossa vida, da vida do crente. Ela afeta o nosso relacionamento com Deus, ela afeta o nosso relacionamento com o mundo, com o nosso futuro, ela afeta o nosso relacionamento até com nós mesmos, e ela afeta, obviamente, o nosso relacionamento com os nossos irmãos da família de Deus. E é interessante a gente ver como que a nossa vida é transformada. Eu não tive... Eu não me converti na minha infância. Às vezes eu converso com a minha esposa um pouquinho sobre isso, e a Aline, ela não tem nem muita recordação de como é que era assim antes da conversão, porque ela se converteu na infância. E eu me converti ali por volta dos meus 19 e 20 anos, na verdade era 19 anos mesmo, mas era muito perto dos 20. E quando eu li esse trecho do livro, me ficou muito claro na cabeça como que o meu relacionamento com as outras coisas, com o mundo e até comigo mesmo, mudou.
eu lembro nitidamente como que eu pensava de certas coisas na minha adolescência e como certas coisas passaram a ser tão claramente pecaminosas no meu racional, assim, nossa, isso aqui eu não posso fazer. Ou quando eu fazia, nossa, errei. E eu lembro claramente de serem coisas que na minha adolescência eu nem pensava nisso, eu nem, sabe, era um negócio que nem não me atinava nada. Simplesmente eu praticava e seguia a vida. Por exemplo, palavrão. Eu falava muito palavrão, muito palavrão. E eu lembro que eu nunca pensei sobre esse assunto, assim, nunca foi um negócio que, sabe? E após a minha conversão, era um negócio que, além de eu pensar, às vezes que eu praticava este pecado, até pela grande período da minha vida, né, da minha adolescência inteira, falando muito palavrão, era muito comum para mim fazer isso, eu comecei a ter que tratar isso comigo mesmo. Eu lembro nitidamente de um dia que eu peguei e falei assim, a partir de hoje eu não falo mais isso. Ponto final. Eu não posso falar nem em casa, nem jogando videogame, nem na rua com meus amigos que ninguém é crente. Não posso falar. E isso foi um tratamento que o Espírito Santo moveu e me fez ter comigo mesmo. Então, a gente não muda só com o mundo, a gente não muda nossas ações só com os irmãos da fé, a gente muda nosso relacionamento até conosco mesmo. Esses confrontos, esses choques que a gente tem, né, de entender e saber racionalmente que nós estamos fazendo algo que a gente não deveria fazer, que nós temos que melhorar em questões que nós não estamos dando tanta atenção, né, que nós temos que melhorar questões como devocional. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade com devocional diária, e eu racionalmente eu tinha que falar, olha, eu tenho que melhorar, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias, eu tenho que orar. Muda o nosso relacionamento até conosco mesmo. Portanto, a doutrina da adoção, ela é central ao entendimento correto de aspectos da vida cristã. A partir do momento em que somos adotados, aspectos da nossa vida cristã são modificados, porque o centro agora não é mais nós. O centro agora é Cristo. É a obra que Cristo realizou em nossas vidas. Cristo por si é prova dessa verdade também. A consciência de Jesus, de sua filiação única com o Pai, controlou todo o seu viver e o seu pensar. E nós temos que nos espelhar em Cristo. Lá em João 5,30, fala assim, não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Cristo mostrando para nós como deve ser o relacionamento dos filhos de Deus, nos dando exemplos práticos na vida dele de como nós deveríamos agir. Em João 10,30 diz assim, eu e o Pai somos um, dando a nós a explicação e o exemplo de que qualquer coisa que fizermos, Deus sabe. Deus está conosco. Deus é presente em todos os locais, inclusive nos nossos pensamentos, no nosso coração. Em João 20:21 diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, provando para nós e nos mostrando que temos que trabalhar, assim como Cristo trabalhou no reino e pelo reino, nós também devemos fazer isso, porque nós também somos filhos adotivos de Deus. Jesus, ele fala sobre Deus como Pai. E ele fala isso mais de 30 vezes só no Evangelho de João. Por quê? Parte do porquê é exatamente para ele falar, pronunciar a verdade de que ele é filho, mas nós, como filhos adotivos, também somos filhos, e Deus é o nosso Pai. Apesar do relacionamento entre Deus e o Pai, e Deus o Filho ser uma verdade bem óbvia nos evangelhos, tem uma coisinha que não é tão óbvia assim. Jesus, ele incita seus discípulos a deixarem seus pensamentos e vidas serem controlados pela convicção de que Deus é o Pai deles e que eles são seus filhos. E por vezes não é tão claro assim. As pessoas não somos ensinados de forma tão clara essa verdade. Jesus, ele fala aos seus discípulos que eles devem ser exemplos de confiança no Pai. Mateus 6, 31 a 32 diz, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos,
pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. A vida inteira de nós discípulos deve ser direcionada a glorificar o Pai que está no céu e a fazer a sua vontade, assim como Ele nos ensina. A oração que nos foi ensinada por Jesus, ela diz o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. A própria oração que está nas Escrituras, a própria palavra de Deus nos ensinando a orar, diz que nós devemos ter consciência de que a vontade de Deus deve ser feita nas nossas vidas e através das nossas vidas. O Filho de Deus deve viver sua vida inteira em relação ao Pai, lembrando-se de que o Pai também lhe prometeu dar-lhe o seu reino. E aí a gente vai tratar um pouquinho sobre a questão das heranças. A adoção, ela possui grandes implicações nas nossas vidas, principalmente nas nossas vidas particulares. E de maneira resumida, a adoção, ela transforma o nosso relacionamento com Deus, com o mundo e com nós mesmos. Esse é o resumo do nosso relacionamento e da transformação do nosso relacionamento. Ele muda o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o mundo e o nosso relacionamento com nós mesmos. E dá a nós privilégios e benefícios. E esses privilégios e benefícios relacionados à adoção são bem claros. Eles são tão claros que os puritanos, lá nos símbolos de fé, gastaram mais da metade dos escritos do capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster e mais da metade da resposta à pergunta 74 do Catecismo Maior é devotada a listar as liberdades e privilégios que nós temos na adoção. Quer dizer, os benefícios de sermos adotados. E o maior privilégio pode ser resumido como uma herança. Os filhos adotivos de Deus são todos herdeiros reais e co-herdeiros com Cristo. A gente no começo da aula leu Romanos 8, do versículo 16 ao 17. A gente leu do versículo 14 ao 15, mas no versículo 16 ao 17, Romanos traz para a gente a questão da nossa herança. Olha o que está escrito no versículo 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Como co-herdeiros com Cristo, crentes compartilham do reinado do próprio Cristo. E, portanto, têm o reino dos céus como parte de sua herança. Em última análise, crentes são senhores e possuidores de todas as coisas, porque eles pertencem a Cristo, que pertence a Deus. Isso está em 1 Coríntios 3, versículo 21 e 23. E nada, meus irmãos, nada nesse mundo se compara à herança dos crentes. Na aula 4, nós aprendemos sobre a natureza da nossa herança. Vocês lembram? Ela é incorruptível, ela é sem mácula, imacessível e reservada nos céus para nós. Nada daqui da terra se compara a isso. Nem olhos viram e nem ouvidos o que Deus tem preparado para nós. Então, a nossa herança, ela não se compara com as coisas deste mundo. E a gente não consegue nem imaginar a perfeição, né, de tudo isso. E isso são benefícios e privilégios. Porém, existem os nossos deveres. Todo cristão tem os seus deveres. Falar só dos privilégios é muito fácil. Vamos falar dos deveres também. Os deveres e responsabilidades. Travou. Espera aí. Os deveres e responsabilidades dos adotados. Obviamente, né, a adoção ela impõe para a gente responsabilidades como filhos de Deus.
Todo privilégio da adoção possui uma responsabilidade ou um dever correspondente a este privilégio. Cada um sendo transformador na maneira em que o crente pensa e na maneira em que o crente vive. Esses podem ser resumidos em 6 responsabilidades e nós vamos ver todas essas responsabilidades agora. Vamos ver se vai funcionar. Aí. Primeira responsabilidade: quebrar todos os vínculos familiares prévios. A gente não tem condições de pertencer a 2 famílias. Não dá para ter como senhor o mundo e a Deus. Não tem como. A partir do momento em que a gente é adotado, é necessário que a gente quebre a nossa aliança com o mundo e que a gente se entregue ao Pai e aos nossos novos irmãos e irmãs na fé. Então, quebrar o senhorio do mundo para conosco é algo importante. Não tem como nós pertencermos a 2 famílias. Isso não tem condições de acontecer. Então, nós precisamos quebrar os nossos vínculos familiares prévios. Segundo, envolva-se no trabalho de seu pai. Nós devemos nos envolver no trabalho de Deus. Nós devemos nos importar com os negócios do nosso Pai. Lembrando que a noite está por vir, como fala lá em Lucas 2:49 e João 9:4. E quando a noite chegar, nenhum homem poderá trabalhar. Este é o momento de trabalharmos. Faça o que você puder na vida para glorificar ao Pai. Lembre-se, seu Pai não precisa que você o ajude. Ele consegue fazer as coisas com ou sem a sua ajuda. Nós é que precisamos de Deus. Sabe, quando o filho é pequeno, eu acho que o presbítero Rafa com a esposa e o André com a esposa já estão vivendo bastante isso. Quando o filho é pequeno, ele pede para ajudar a gente em alguma coisa. Ah, eu quero ajudar a lavar a louça. Quero ajudar a lavar o carro, não sei. Ele pede para poder ajudar com alguma coisa. Você precisa da ajuda dele para fazer aquele trabalho? Você precisa? Provavelmente você faria esse trabalho até mais rápido, ou até com menos bagunça, se a gente não tivesse a ajuda do filho. Não é porque precisa da ajuda da criança que a gente traz a criança para perto, para ser ajudada, para ser instruída. A gente traz a criança para perto porque a gente quer que o filho, a gente quer treiná-lo para trabalhar. A gente quer envolvê-lo no trabalho. A gente quer que ele faça parte das atividades da família, porque ele é família. A mesma coisa somos nós, frente ao trabalho do reino. Não é porque Deus precisa da gente. Ele não precisa. Em um estalar de dedos está tudo resolvido. Seria feito de forma até mais rápida. Sem dificuldade nenhuma, mas Ele é paciente conosco, enquanto estamos ao seu lado. Portanto, engaje-se no mundo e no trabalho do reino. Abrace esse trabalho, sinta-se privilegiado em trabalhar para o reino. Não sinta como se os trabalhos do reino fossem algo, que te causasse problema. E entenda, irmãos, não estou aqui defendendo um ativismo religioso, em que você passa seu dia inteiro na igreja, fazendo tudo na igreja, esquece a família. Não é isso. Mas engaje-se no trabalho do reino. Até porque o trabalho do reino não diz respeito apenas às atividades feitas na igreja local. Estamos falando do grande trabalho do reino, a grande comissão. Pregar o evangelho e trabalhar para o reino. 3. Seja tolerante com as diferenças que não são essenciais nos membros da família de seu pai. Charles Spurgeon, ele disse o seguinte: no céu, todos descobriremos que havia uma série de coisas erradas em nosso modo de pensar, mesmo depois que o nosso coração foi endireitado pela salvação. Então, enquanto aqui estivermos, nós devemos nos lembrar que nem todos concordarão com a gente em coisas não essenciais. Lembrando, coisas não essenciais. Mas isso não tem problema, se todos nós amarmos a Jesus Cristo com sinceridade. Portanto, seja tolerante.
sem sacrificar os aspectos essenciais da fé. Então, eu colocaria as cadeiras de um jeito, o outro colocaria de outro. O irmão gosta de vir de bermuda para a igreja, eu gosto de vir de calça. Tem certos aspectos que não são essenciais e a gente não vai concordar em vários aspectos. O importante é que a família da fé concorde nos aspectos essenciais. Portanto, nós temos que lembrar de sermos tolerantes. É complicado? Por vezes, sim. Tem vários tópicos que são complicadíssimos? São. É por isso que a gente passa anos e anos e anos discutindo qual é a melhor forma de fazer as coisas. 10 anos depois, às vezes, a gente descobre que aquela forma que a gente fazia não era a melhor forma e a gente vai seguindo porque a gente tenta a cada dia parecer mais com Cristo, crescer, né, em conhecimento das Escrituras. Mas temos que ser tolerantes. Há uma intolerância muito grande, principalmente quando a gente coloca em confronto igrejas diferentes, né? Os batistas reformados fazem isso, os presbiterianos, que são reformados, né, fazem assado. Aí, meu Deus, isso é uma guerra para os dois. Não, se não é um assunto essencial, tenha tolerância, né? Eu acho que é por isso que a gente estudou, né, lá no ano 2020, a gente estudou na escola dominical um pouco sobre a quantidade de denominações que a gente tem e que às vezes nem é tão ruim. Porque nesses aspectos não essenciais, acaba que grupos vão se juntando, né? E pessoas que pensam mais parecidos nesses aspectos vão formando pequenas comunidades. E às vezes nem é tão ruim. O importante é que o aspecto essencial seja o mesmo para todos da família da fé. Próximo. Demonstre reverência e amor como o de criança ao seu pai em tudo. Reflita habitualmente sobre a grande glória e majestade dele. Admire-o. Renda louvores a ele. Adore-o. Dê-lhe graças em todas as coisas. Lembre-se, seu Pai Santo vê tudo. Algumas crianças, algumas vezes, cometem alguns atos horríveis longe dos seus pais. Mas nós, com o nosso Pai Celeste, não temos possibilidade de cometer nenhuma atrocidade sem ele saber e ver exatamente o que nós estamos fazendo. Portanto, lembre-se de tudo isso e dê graças a Deus por todas as coisas. Adore, louve a Deus, admire o seu Pai Celeste. Quinto, seja submisso ao seu Pai em todo tipo de providência. Pastor Brakel, talvez eu tenha pronunciado errado, mas tudo bem. Ele escreveu o seguinte: quando ele te visitar com a vara, não resista nem murmure. Não reaja dizendo: temo que não seja filho de Deus. Deus não é meu pai, porque ele lida comigo de maneira tão severa. Se ele fosse meu pai, ele teria compaixão de mim. Ele me livraria dessa cruz pecadora. Brakel diz que falar assim, falar dessa forma, não condiz com um filho reto. Um filho reto entende que o pai exorta e disciplina. E Deus, ele nos exorta e ele nos disciplina. E por várias e várias e várias vezes, ele nem nos disciplina, ele age com misericórdia para conosco. E aí, quando ele nos exorta, nos disciplina, a gente começa a resmungar e achar ruim. A mesma coisa a gente faz muitas vezes com a liderança da igreja, né? A gente não pode ser disciplinado de forma nenhuma por um pastor, não pode ser exortado, porque senão, tantos anos que eu estou nessa igreja, e aí me trata desse jeito. Não, isso não condiz com a fala de um filho reto, isso condiz com a fala de um filho mimado. Um filho que acha que não vai sofrer consequência nenhuma pelos próprios erros. E como a gente erra, meus irmãos. Então não caia na besteira de pensar que porque Deus está nos exortando e nos disciplinando, Ele está deixando de nos amar. É o contrário. Um pai que ama é um pai que corrige, que exorta. Lá em Salmos a gente vê aquela explicação sobre a ovelha, né? Que o pastor de ovelha, ele dá com o cajado na ovelha. O que isso significa?
A visão da ovelha, ela é muito curta, muito curta. A visão da ovelha, ela tem aproximadamente 1 metro, assim, é exatamente isso. Dali para frente, é borrão e é isso. Porém, a audição da ovelha é muito boa, muito boa. Por isso que sempre tem essa aplicação, né? A ovelha ouve a voz do pastor. Por quê? Porque ela é acostumada realmente a seguir a voz do pastor. Ela não é acostumada a seguir o pastor porque ela está enxergando. Até porque vocês já viram pastores de ovelha? Normalmente é aquele mundo de ovelha, né? Umas 100 ovelhinhas, e elas vão escutando a voz do pastor. É por isso que tem aquele esquema de colocar azeite na cabeça da ovelha. Por que põe azeite na cabeça da ovelha? Para que aquele azeite esquente, por causa do sol, aquilo gera um perfume, né? Um perfume que os mosquitos não gostam, e aí não fica mosquito rodeando o ouvido da ovelha. E isso permite com que ela escute o pastor, que ela não se distraia, né, com outras coisas que estão ali atrapalhando. Mas, por vezes, essa ovelha acaba desviando do caminho, né, acaba sumindo, tendo várias coisas. E o pastor ele vai e chama a ovelha para perto. E o que o pastor faz para que essa ovelha entenda que ela não pode ir para longe? Ele dá com um cajado na perninha da ovelha, deixando ela impossibilitada de causar problema para ela mesma. Meu Deus, que crueldade animal. A gente pode pensar, né? Principalmente os defensores. A gente pode pensar isso. Mas esse ato de disciplinar a ovelha é um ato de amor. Porque essa dificuldade na perna que o pastor causou para aquela ovelha vai fazer com que aquela ovelha não vá para longe, não caia num desfiladeiro, não caia num buraco, né? Ou até se perca e nunca mais se ache. Ato de amor. Essa aplicação que a gente vê nas escrituras com relação às ovelhas é perfeita para os cristãos. A gente tem que entender que quando o nosso pai nos visita com a vara, minha mãe falava isso, hoje eu vou te visitar com a vara. E ela visitava mesmo, porque ela ia lá no quarto, eu não ia para o quarto dela, ela que ia lá no meu quarto, para me exortar. É um ato de amor, é um ato de cuidado. E a gente não pode pensar que o nosso Deus não nos ama, ou não nos tem como filhos, porque Ele está cuidando de nós, nos exortando. Não. Não devemos ser filhos mimados, devemos entender que o nosso Pai, Ele nos corrige, e isso é para o nosso bem. E por último, regozije-se ao estar na presença de seu Pai, deleite-se na comunhão com Ele, e resista a tudo que atrapalha viver a graça adotiva de seu Pai. Devemos estar felizes, regozijando por estarmos na presença do nosso Pai. Conclusão. A doutrina da adoção, irmãos, ela nos ensina muito mais sobre o seu poder transformador, sobre suas bênçãos e sobre nossas responsabilidades do que geralmente é percebido hoje em dia. Né? Como eu falei, existem doutrinas que são muito mais estudadas do que a doutrina da adoção. Ela nos ensina a importância de fugir do pecado e procurar um senso consciente de nossa adoção. Ela também nos mostra que nossa adoção nos ajuda a entender melhor o ministério do Espírito Santo, o poder da santidade do Evangelho, nossa segurança na fé e sobre a solidez da família cristã e a glória da esperança cristã. Acima de tudo, a verdade da adoção é usada para transformar os filhos necessitados de Deus, dando-nos conforto poderoso. Rocker diz o seguinte: Rocker ele nos mostra como a adoção nos conforta face à percepção do nosso pouco valor, né, da nossa pobreza externa, do nosso desprezo do mundo, das nossas enfermidades, aflições, perseguições, perigos. Quando oprimidos pelo pecado, quando provocados por Satanás, incitados pelo mundo ou alarmados por medos da morte, a doutrina da adoção encoraja-nos a nos refugiarmos no nosso precioso Pai Celeste. Essa doutrina, ela nos dá um conforto, ela nos dá uma tranquilidade de estarmos sempre seguros debaixo da proteção do nosso Pai.
Para fechar, o pastor Willard disse o seguinte: estejam sempre se confortando a si mesmos com os pensamentos de sua adoção. Chamem seus confortos, agarrem as suas consolações dessa relação. Estejam, portanto, mastigando sempre os privilégios preciosos dela e façam delas seu regozijo. Deixem essa alegria ser maior que qualquer outra alegria. Deixem essa alegria retirar a neblina de toda tristeza e clarear sua alma em meio às dificuldades e tribulações. Ao esperar pela glória celestial, onde vocês viverão de forma perfeita em adoção para sempre, tendo comunhão com o Deus Trino, lá vocês irão viver na fonte e nadar para sempre naqueles mares transparentes e sem fim de glória. Enquanto aqui estiverem, deleitem-se nos privilégios de serem protegidos e adotados por Deus, o Pai. Então é isso, irmãos. É uma doutrina que traz para a gente bastante conforto, bastante segurança. E nos dá também uma série de privilégios, né? Como a gente viu. Mas não nos esqueçamos dos nossos deveres e estejamos atentos como filhos, né, que respeitam e adoram ao seu Pai. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por este dia. Obrigado por aprendermos, ó Pai, mais sobre a adoção. Aprendermos, ó Pai, sobre os nossos privilégios e também sobre as nossas responsabilidades. Tira de nós, ó Pai, um coração mimado. Coloque em nós, ó Pai, um coração grato, um coração, ó Pai, que respeita a Tua palavra, que respeita os Teus desígnios, um coração, ó Pai, que louva a Ti, até mesmo pelas correções que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por essa igreja. Nos conduza, ó Pai, de forma a crescermos e a aprendermos cada dia mais de Ti. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.